E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tenho aparecido cada vez menos porque eu estou num processo de muito aprendizado, de reformulação da minha visão de mundo, e eu não quero vir aqui falar uma coisa e no dia seguinte dizer que eu mudei de ideia. Eu estou poupando vocês de uma tempestade que está acontecendo dentro da minha cabeça, que eu tenho estudado muito, aprendido muito. Eu acho que o resultado vai ser bom, e se o resultado for bom, eu apareço aqui para compartilhar com vocês sobre as coisas que estou aprendendo. Sobre economia, sobre política, sobre a vida, não quero falar sobre isso. Eu quero fazer um vídeo que eu deveria ter feito há muito tempo atrás e que eu não fiz porque eu estava saturado dessa história de CPI, de Covid, simplesmente porque eu joguei a toalha e porque eu acho que é uma luta que não tinha como ser ganha. E quando eu percebi que o bolsonarista, em relação à vacina, ele é igual o neopentecostal em relação ao sexo, aí eu desencanei de vez. Me perdoe, eu não quero fazer uma crítica à sua fé, eu estou falando da média que eu conheço de acordo com a minha vivência, e aí compartilhem com vocês se a vivência de vocês é parecida. O neopentecostal que eu conheço, ele participa de cultos que condenam a fornicação, que proíbem a fornicação, que pregam a castidade, que dizem que você deve manter os valores, e ele volta para casa e transa. E ele transa e não conta pra ninguém, mas aí fica aquele silêncio velado que todo mundo, na verdade, sabe que todo mundo transa, mas na hora que você vai pro culto, você absorve tudo que é bom em relação a, a espiritualidade da coisa, você tem um convívio social, você cria laços e integra uma comunidade, e vela essa parte, né, e a hora que o pastor ele vai lá e diz que fornicação é do demônio, é pecado e que Deus não aprova, aí você, né, faz a cara egípcia e espera essa parte passar. O bolsonarista, em relação à vacina, ele é assim, ele diz que a vacina faz mal, que ninguém é obrigado a tomar, que você não pode cercear a liberdade do outro de não tomar vacina, que é um desrespeito você cobrar um passaporte de vacina, mas aí quando chega a idade dele, ele vai lá correndo e toma, e a gente está com índices espetaculares de vacinação. Então eu percebi o quanto eu estava perdendo tempo. É como se eu tivesse falando em praça pública que você não queimará no inferno porque você transou antes de casar, porque o casamento é uma cerimônia e é um acordo do imaginário coletivo da cultura da humanidade. E isso pode não ter nada a ver com Deus. Isso pode não ter nada a ver com Deus. Só que o que eu ganho dizendo na praça pública, dizendo, galera, tá tudo bem, transa aí, não precisa casar. Porque vai que você casa e descobre que não foi um negócio, né? Que não tem química, que o negócio não é bom. Você vai o quê? Divorciar? Divórcio também é proibido. Os neopentecostais transantes me tacariam pedra. Os neopentecostais transantes, eles me tacariam tijolos dizendo, vai tomar no seu cu, para de pregar contra a palavra de Deus. Então, se eu chegar para um bolsominion vacinado e dizer para ele tem que tomar vacina, o cara vai me tacar um tijolo. Então eu tô perdendo tempo. E foi por isso que todos os vídeos relacionados à pandemia e relacionados à CPI da Covid, que foi um grande teatro, por mais que você ache que tenha resultados, por mais que tenha resultado, sim, as pessoas mais criminosas, elas foram protegidas durante a CPI. E eu estaria perdendo meu tempo vindo aqui falar qualquer coisa sobre isso. Na época nós estávamos muito passionais, e se eu trouxesse esse vídeo ele não seria bem-vindo, mas agora que tudo passou, a gente pode olhar para essa mesma história sobre um outro prisma e podemos refletir. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo 2 links. Esse daqui que eu achei no Facebook, que fala Disney acertando na mosca, e esse vídeo publicado pelo Intercept Brasil sobre o gabinete paralelo, que são imagens vazadas desse cara aqui, que vocês sabem que eu regozijei a morte dele, e que eu só lamento que não tenha ficado explícito, né, mais exacerbado, o fato dele ter morrido de Covid, porque a Nise falsificou o atestado de óbito dele. Então nós temos uma parte aqui para falar sobre esse indivíduo. Bem, eu não vou... Você vai assistir esse vídeo, porque você vai clicar nesses links que estão na descrição. Vocês
Você vai assistir esses 2 vídeos e, resumidamente, o que acontece aqui é o seguinte: a Disney ela mostra como uma sociedade se afunda, e ela mostra um galinheiro. Ele tem um galo, e aqui você pode dizer que esse galo é Fernando Henrique, que ele é Dilma, que ele é Bolsonaro. Tá todo mundo relativamente em paz, tá todo mundo levando a sua vida tranquilo, fazendo o que tem que fazer. E aí, do lado de fora, você tem uma raposa, e essa raposa ela quer que as galinhas saiam do galinheiro. Por quê? Porque ela tá faminta, ela quer predar essas galinhas. Aí você tem um incauto e você tem uma raposa olhando de fora, e ela arquiteta planos de como é que ela faz com que todos eles saiam desse ambiente seguro em que eles estão e que eles entreguem a sua própria segurança para que ela possa predá-los. Ele lê então um livro, e nesse livro ele descobre que ele tem que inventar uma mentira, mas essa mentira ela tem que ser caprichada. Não pode ser uma mentirinha pequena, tem que ser uma mentira gigantesca. Essa mentira ela tem que ser gigantesca. E você vai convencer alguém de que essa mentira está acontecendo. E todo mundo vai achar isso um absurdo mesmo. Então ele vai lá, taca um negócio na cabeça do menino, e ele grita que as estrelas do céu estão caindo. Ora, que absurdo, né? Que as estrelas do céu estejam caindo. Ele sai, apavora todo mundo. As pessoas no primeiro momento acreditam, se desesperam, até que o chefe do galinheiro ele olha e fala: não, para, cara, estrela cair do céu, isso não existe. Não existe. Estrela queimaria o nosso planeta muito antes de chegar muito perto dele. Mas olha aqui, eu tenho uma prova. Eu tomei cloroquina e eu sarei. Como que você me prova que não foi a cloroquina que me sarou? Eu tenho uma prova de que as estrelas do céu estão caindo. Vão acreditar mais em quem? Na palavra do líder ou na palavra do galinho aqui? E aí essa raposa ela parte para uma segunda fase. Essa segunda fase ela é super importante, porque de fora do galinheiro ele se porta como uma galinha, e aí ele dá tons sofisticados à fala dele. Olha o quanto isso é importante. Não é qualquer galinha, é uma galinha madame. E aí ela vai lá e omite a opinião dele. Mas o galinho ele pode estar certo, porque o galo ele tá meio idoso já, né? Ele às vezes não fala coisa com coisa. E aí depois ele veste um outro personagem, né? Depois de um certo espanto dos galinhos, ele veste um outro personagem. O que nós temos aqui? Um intelectual. Seria o Caio Coppola, seria o Anthony Young, seria quem aí? O Alexandre Garcia? Não sabemos. Ele fala: não, mas você tem que ver que o galo ele até bebe. Tem hora que ele fala umas coisas assim que são completamente perigosas. E você vai aumentando essas falas, e você vai plantando a dúvida, e você vai gerando medo cada vez mais de uma ameaça externa. Essa ameaça externa ela é necessária. Então é a incompetência do galo de nos proteger da ameaça externa, quando na verdade eu tenho provas de que os comunistas estão aí para tomar o país. Para a gente virar Cuba, para a gente virar Venezuela, falta muito pouco. Tem uma cubana todo dia falando isso para você de manhã na Jovem Pan. E aí você promete uma segurança, e as pessoas democraticamente que a maioria das pessoas manipuladas por fortes formadores de opinião, decidem fazer exatamente aquilo que se prega, e elas fogem todas para uma caverna, porque afinal de contas não está seguro ficar no galinheiro porque as estrelas estão caindo, e aí elas não têm mais como fugir da atividade predatória lá da raposa. Quando você vai para o segundo vídeo que eu deixei para vocês aqui, o que o Anthony Young fala, né? Nós sabemos que o Alexandre Garcia é fortíssimo, tá certo? Ele tem uma credibilidade enorme na população brasileira. Alexandre Garcia tem uma população enorme, ele tem uma confiabilidade enorme na população brasileira. Então ele pode ser um desses caras que vão estar aqui dizendo: vocês têm que tomar cuidado com os comunistas aí, porque eles querem acabar com o nosso país, porque eles querem fazer... E não para por aí. E aí ele diz coisa que os médicos podem não ter. Certo? Uma coisa que os médicos não podem não ter. Eu vejo pela Lena Nagli. A Lena Nagli, quando ela fala uma coisa, meu Deus, o artigo, a coisa dela as pessoas começam a rir. Foi a mesma coisa que quando eu falei agora recentemente. A Leda Nagli,
Todo mundo segue ela. Foi a mesma coisa quando eu falei agora recentemente. Até aqui, ele não se entrega completamente, né? Mas veja. Então nós temos que pegar essas pessoas, que são pessoas que têm muito, como o leigo gosta, o leigo acredita. A gente tem que pegar as coisas que o leigo gosta, a gente tem que pegar as coisas que o leigo acredita. Por quê? Porque o leigo, ele tá cagando de medo, ele tem medo. Ele não pode deixar de sair de casa, ele tem que trabalhar. Então ele quer um conforto, ele quer uma mensagem que diga para ele: eu não estou colocando a minha família em risco, eu estou lutando pela saúde, pela integridade, pela segurança alimentar da minha família. O leigo quer acreditar numa coisa que é confortável aos seus ouvidos. A gente tem que pegar esse cara. Eles têm credibilidade, e com isso nós temos condições de das povo existir que o médico prescreva. Ou seja, nós temos condições de manipular o povo através do Alexandre Garcia, através da Leda Nagli, e fazer com que o povo exija que o médico receite esse remédio aí que a gente inventou que serve. Eu acho que está em duas frentes, junto à população e outro junto aos médicos que estão muito incertos, muito desinformados. Vamos escutar de novo? A gente tem que colocar primeiro a população para acreditar no Alexandre Garcia, na Nagli, e depois a gente tem que pegar quem? E outro junto aos médicos que estão muito incertos, muito desinformados. Né? Lembra de quantas vezes eu chamei o Leonardo aqui para falar sobre os médicos que estão desinformados? Ele disse que a pandemia serviu para evidenciar, para mostrar que tem muito médico que não tem ideia do que está fazendo, que não se atualiza, que não aprende, e que prefere a segurança do Conselho Regional Federal de Medicina. Prefere seguir de acordo com o Conselho Federal de Medicina do que ter uma postura profissional e ter que responder por ela depois? Sim. E aí aqui eles vão colocar outras pessoas que vão falar sobre Eduardo Mello, aquele cara lá da Terça Livre, o Alexandre Garcia, e esse vídeo ele é nojento e vocês podem assistir aí caso vocês queiram. Isso é novo, ele aconteceu com a cloroquina? Não. Existem pessoas exatamente como esse nojento, esse asqueroso desse ser humano podre, porque uma coisa é você ser iníquo defendendo uma coisa que você acredita. Então, se você foi convencido pelo Anthony, e se você me xingou durante a pandemia, e se você me bateu durante a pandemia, porque você realmente acreditava que você estava embasado pela verdade, realmente você acreditava que você estava embasado pela ciência, você realmente acreditava que os comunistas queriam te manter dentro de casa e usando máscara sem precisar, se você me xingou realmente acreditando que você estava do lado da verdade, então você é uma boa pessoa. Então, no mundo de Nárnia, Aslan olharia para você e diria: toda vez que você orou querendo bem, pensando no bem, as suas orações me alcançaram. E eu recebi como se fossem para mim, por mais que você tivesse rezado para o Deus Corvo. Por quê? Porque você estava defendendo o lado que você acreditava ser o bem. Agora, este cara, ele é a pior versão do que uma pessoa demoníaca, iníqua pode ser, porque ele sabe da verdade, e não só ele não pratica a verdade, mas ele desinforma pessoas para levá-las à sua morte. Eu desconheço hoje alguém que tenha feito pior para a saúde pública do que Anthony Young e Nisi Yamaguchi, que se venderam. Porque uma coisa é aquela captacloroquina falando, uma coisa é o velho da van, uma coisa é o cara do madeiro falando, outra coisa são pessoas que levaram uma vida inteira para construir uma carreira, construíram um nome e venderam esse nome, venderam essa posição para aquilo que o governo estava disposto a pagar para eles. Essas são as pessoas mais nojentas, porque se não fossem elas, Bolsonaro não teria validação da sua fala, porque Bolsonaro falou validado pela opinião de especialistas, e nós descobrimos agora que esses especialistas, eles eram desse tipo aqui, né? Desse tipo que ficava falando de fora: olha, eu estudei, eu tratei de pacientes terminais de câncer, e um vírus, veja bem, um vírus é um ser que ele tem só um instantinho, eu vou ver a minha documentação aqui, eu já te falo. Não, claro, eu vou responder, calma. Um vírus veja bem, e aí o cara sussurra no ouvido dela e aí ela dá a definição correta de um vírus. Isso é a primeira vez na história da humanidade que acontece. Não, nós temos cientistas que defendem o não aquecimento global. Eles falam que a Terra não está esquentando. Por quê? Porque o cara que trabalha o dia inteiro e ele já está exausto, ele já está cansado, o cara ganha R$1.200, o cara está cheio de problema na vida, ele não quer alguém colocando o dedo no nariz dele falando assim: a sua moto
velha tá esquentando o planeta, ele não quer isso. Então, quando ele descobre que ele pode sair com a moto dele, que a terra não esquenta, e que se ele pegar, e que se ele passar Covid para a avó dele, tudo bem, porque tem uma cloroquina aí, isso é um abraço na alma dele, e é um abraço que ele precisa. Essas coisas, elas continuamente têm acontecido, e agora eu tenho me dedicado muito a estudar o porquê que você defende tão ferozmente a privatização, o porquê que você defende tão ferozmente que o Estado não se envolva nas empresas. Só que sobre isso eu não quero falar ainda, porque eu posso elaborar um pouco mais a minha forma de falar isso. Se você está com medo hoje de onde é que esse mundo vai parar com o Bolsonaro, você pode ficar bem tranquilo, porque o cenário que foi planejado, o cenário que foi arquitetado, o cenário que foi desejado pelas famílias que realmente controlam esse país, ele já aconteceu. Então, o pior já aconteceu. Então, se você tem medo do Bolsonaro estar aí para acabar com o país, se você tem medo do PT voltar para acabar com o país, relaxa, porque o cenário desejado pelas pessoas que queriam destruir tudo, ele já foi alcançado. E ele é basicamente isso aqui. É uma empresa que lucra 100 bilhões de reais e que não precisa converter esse lucro de 100 bilhões de reais para o bem-estar público. Por quê? Porque não é uma empresa pública, é uma empresa privada. O governo tem participação, mas é o governo que se foda. Ele vai ganhar dinheiro com isso, mas as pessoas que são acionistas dessa empresa, dadas as regras que foram colocadas de exploração do petróleo, elas vão ganhar muito mais do que o governo e muito mais do que você. E por mais que o governo ele tire dinheiro de dividendos da Petrobras, os benefícios que ele vai trazer para a sociedade com esse dinheiro, eles não vão superar o estrago que pagar R$7 na gasolina está fazendo no país. Você pagando R$7. Porque quanta coisa você deixou de fazer, quantos trabalhos você deixou de fazer, porque não vale mais a pena ir dirigir até a casa do cliente, levar o produto dele. Então você vai entregar tudo pela Amazon. Quem vai ganhar dinheiro aí são os acionistas da Petrobras e a Amazon que vai fazer toda a logística, porque você não vai ganhar mais dinheiro transitando de um lugar para o outro para vender algum produto ou serviço. Isso não existe. A gente vai viver da precarização do trabalho, porque você vai contratar o eletricista que mora mais perto da sua casa. Estou exagerando, estou indo muito longe. Mas é muito interessante que as raposas elas tenham ido para a caverna democraticamente e como resultado do medo, e que pessoas tenham tomado remédios e tenham largado máscaras e tenham desrespeitado as recomendações da ciência em relação ao isolamento por fruto do medo. E é engraçado como as pessoas elas defendem o governo por medo do mal pior que pode ser o PT, quando na verdade aquilo que poderia acontecer de ruim já está acontecendo. As empresas elas nunca foram tão lucrativas. Então, para quem que é ruim o dólar no preço que está, é ruim para você talvez, porque para as empresas elas estão se aproveitando do mini bom de commodities mais a valorização do dólar, e aí quando você vai ver a CSN, por exemplo, ela deu lucros exorbitantes. E das duas uma, ou a gente deixa só essas pessoas ganharem, ou nós da classe média compramos ações dessa empresa. E quanto mais ações a gente compra da CSN e da Petrobras, mais a gente fica feliz de ver que esses dividendos eles não são tributados. Por quê? Porque a gente não quer pagar imposto. Ou seja, quando a gente, classe média, começa a ganhar dinheiro suficiente para que sobre no nosso orçamento para a gente começar a investir, a gente começa a lutar contra o interesse de toda a população que está na camada de baixo, sofrendo porque as pessoas mais ricas, mais bilionárias, as pessoas que mais vivem do rentismo, não pagam imposto, e o governo ele não tem receita para atender as demandas, as necessidades da população. E aí, quando você não tem remédio no seu posto de saúde, quando você não tem educação, quando você não tem vias pavimentadas, você fala assim, é porque o governo é corrupto. O governo é corrupto sim, mas a falta de receita do governo pela não tributação de dividendos, de bilionários. Então, quem diria que eu estaria defendendo a taxação de bilionários, sendo que eu lutei ferozmente contra isso há bem pouco tempo atrás. Mas a estrutura como essas empresas elas estão divididas, com a defesa do povo em relação a isso, dizendo que tem que privatizar essa porra mesmo,
É muito engraçado. E aí você olha para os grandes formadores de opinião e eles estão lá. O governo é um péssimo gestor, você tem que privatizar. Veja bem, o governo ele não tem que se meter em coisa que não seja segurança, saúde, educação. E aí a gente, nessa ideia de que o outro lado é iníquo, o outro lado é burro, o outro lado é comunista, o outro lado é fascista, o outro lado não presta e não existe diálogo com ele, a gente deixa de debater as linhas pequenas, que são realmente as coisas que importam. Porque uma pequena taxação de dividendos, porque uma melhor regulamentação nas concessões de energia do país fariam com que a gente voltasse, por exemplo, para o ano de 2013, 2012, 2011, quando a gasolina era extremamente barata. E aí você fala, mas a Petrobras ela estava sendo delapidada naquela época, ela estava sofrendo saques do PT, e esses saques eles poderiam ser parados. Mas se continuasse com a gestão pública, a Petrobras ela dava prejuízo. E deixa eu te contar um negócio, tudo bem uma empresa estatal dar prejuízo, porque o negócio da empresa estatal, ela não é lucro, ela é o bem-estar da sociedade. E olha que interessante, vamos supor que a gasolina hoje estivesse R$2,50. Vamos supor que a gasolina hoje estivesse R$2,50. O que aconteceria? Você dirigiria mais ou menos do que dirige hoje. Você trabalharia mais ou menos. Quantos negócios não se tornariam viáveis porque o combustível não torna a atividade não lucrativa? Tem muitos trabalhos que você deixa de fazer porque não vale a pena dirigir até lá e voltar. Então, como você sabe que você vai perder dinheiro, você não faz. Mas se a gasolina estivesse a R$2,50, talvez você fizesse motores trabalharem, talvez você fizesse máquinas trabalharem. Se ao invés de pagar 400 conto de energia, você estivesse pagando 120, se ao invés de 400 conto de energia, você estivesse pagando 80, talvez você tivesse freezers na sua casa e você vendesse sorvete, talvez você fizesse bolo gelado, talvez você usasse na sua casa máquinas que poderiam gerar riqueza, talvez você tivesse tanques de peixe para fazer um mini criatório ali. Com energia mais barata você geraria muito mais riqueza, e aí o que você faria? Você pagaria impostos. E aí esses impostos e o dinheiro circulando na sociedade, gerando impostos para o governo em cascata, aumentariam muito mais a receita deles. Então olha que engraçado, a gente abriu mão de uma empresa que dava prejuízo, mas que trazia um benefício enorme para a sociedade, e agora ela dá lucro, só que ela dá lucro para acionistas, e a nossa sociedade deixa de realizar trabalhos porque a energia elétrica e a gasolina e o gás de cozinha, eles são inviáveis. Na época que eu morava em São Paulo, uma vez por mês, 2 vezes por mês, eu ia cozinhar na churrascaria e eu falava, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para comer na churrascaria, porque uma hora essa abundância vai acabar. E o que está acontecendo hoje? Você não encontra mais um lugar onde seja viável uma churrascaria fazer aquele buffet gigantesco como a rota dos restaurantes lá em São Bernardo do Campo, que fechou inteira. Não vale mais a pena você fazer carne em abundância para que pessoas em abundância entrem no restaurante. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para pagar o quanto isso custa. Então, sim, essa fase, ela tende a desaparecer. E o que vai sobrar? Vai sobrar fogo de chão, que é tão caro, mas tão caro que 100 pessoas que vão lá já pagam aquela comida que foi feita para 400 pessoas. E aí você gera umas distorções em que você tem cada vez mais muita abundância para pouquíssima gente, enquanto famílias em Aracaju cozinham a lenha. Isso é uma coisa muito triste. Me falta conhecimento para elaborar isso de forma melhor, mas o ponto que eu tenho para trazer para vocês tome cuidado com aquele influenciador que tem uma opinião que tem uma opinião fácil e que tem uma opinião condizente com todo mundo que aparece no mesmo canal. Então, o desenho da Disney ele mostra que você tem todos os personagens da raposa aqui, eles são de uma certa pompa, e eles estão todos falando de acordo. Quando você começa a seguir um canal em que todo mundo coloca essa arrogância, coloca um inimigo a ser combatido e fala com convicção e certeza e defende o lado do bem, saiba que você pode estar se fodendo sem saber, e que você pode estar defendendo valores absurdos sem saber, sendo manipulado para isso. Então a gente deveria sim falar sobre taxação de dividendos. A gente deveria sim falar sobre a privatização,
Porque o que está acontecendo? O carro está dando defeito, o carro está dando prejuízo, então vende o carro por qualquer valor para qualquer pessoa. E aí depois, primeiro, você não tem como se locomover, e segundo, você já gastou o dinheiro do carro, e terceiro, você não tem carro mais para vender se você precisar de grana, de dinheiro. Se daqui a 20, 30 anos a gente tiver uma grande dificuldade por parte do governo e ele precisar levantar recursos rapidamente, o que ele vai falar? Vamos vender os Correios, vamos vender a Eletrobras, vamos vender a Petrobras, vamos vender... E não dá mais, a gente já vendeu tudo. A gente não é dono mais disso. Mas eles estão cobrando muito caro. Ué, mas é deles. O que a gente pode fazer? Então vamos fazer um outro correio. Então invista tudo que você puder e tente ser mais eficiente do que o concorrente que você criou. A gente tem que ter concorrência, sim. Então vai parecer que eu estou me contradizendo, e na verdade talvez eu esteja mesmo. Você tem que ter livre concorrência, tem, mas não é essa livre concorrência fajuta, forjada que nós temos aqui. Você acha que Vivo, Claro, TIM e Oi é livre concorrência? Olha as dificuldades que você tem para entrar nesse mercado. Você acha que... Enfim, eu acho que eu já fiz uma tempestade grande demais e, na verdade, tudo que eu vim fazer aqui foi recomendar esses 2 vídeos e dizer que eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. Eu não tenho convicções aqui para mostrar para vocês. A única convicção que eu tenho é que as convicções do brasileiro de hoje, elas estão muito deturpadas e a gente precisa muito pensar sobre isso. Boa semana para vocês, esperarei isso. Grande abraço.